E se eu te dissesse que a forma como você aprendeu a aprender a vida toda é exatamente o que está te mantendo medíocre? Não estou falando de inteligência, estou falando de método. Porque existe uma diferença brutal entre absorver informação e instalar conhecimento. E a maioria das pessoas passou décadas fazendo a primeira coisa, acreditando que estava fazendo a segunda. Pense no último livro que você leu, no último curso que você fez, no último vídeo longo sobre um tema que te interessava. Quanto você lembra? Não em linhas gerais. Quanto você realmente internalizou a ponto de usar, de aplicar, de transformar em ação concreta na sua vida? Se você for honesto, a resposta vai ser desconfortável. E essa resposta tem um nome: ilusão de competência. A sensação de que porque você foi exposto à informação, você a possui. Que porque você leu, você sabe. Que porque você assistiu, você aprendeu. Você não aprendeu. Você se familiarizou. E familiaridade é o cemitério do crescimento real. Existe um pesquisador chamado Hermann Ebbinghaus, que no final do século XIX fez algo que nenhum cientista havia feito antes. Ele usou a si mesmo como cobaia para estudar a memória. Dia após dia, ele memorizava listas de sílabas sem sentido e depois testava quanto retinha ao longo do tempo. O que ele descobriu ficou conhecido como a curva do esquecimento. E ela é brutal. Sem reforço, você esquece aproximadamente 70% do que aprendeu nas primeiras 24 horas. 70% em um dia. E nas semanas seguintes, o que resta continua evaporando. Isso foi descoberto há mais de 100 anos. E o sistema educacional que te formou ignorou completamente essa descoberta. Você foi ensinado a estudar para a prova, não para a vida. A acumular para o teste, não para a transformação. E esse padrão ficou instalado em você como o único jeito de aprender que existe. Não é. Conheça Lucas, 26 anos, ambicioso, consome conteúdo de forma voraz. Podcasts no caminho para o trabalho, livros de não ficção, cursos online. Ele tem 1 terabyte de informação na cabeça e a sensação crescente de que nada disso está mudando sua vida de verdade. Ele sabe o nome de todos os vieses cognitivos, mas ainda toma as mesmas decisões ruins. Ele conhece os princípios do estoicismo, mas entra em pânico quando algo sai do controle. Ele leu sobre negócios, mas seu projeto ainda não saiu do papel. Lucas não tem problema de acesso à informação. Lucas tem um problema de alquimia. Ele não sabe transformar o que consome em quem ele se torna. Leonardo da Vinci entendia algo que a modernidade perdeu. Seus cadernos, mais de 13.000 páginas de anotações, não eram arquivo, eram laboratório. Cada conceito que ele encontrava, ele imediatamente deformava, questionava, aplicava, desenhava de outro ângulo, conectava a algo completamente diferente. Ele não consumia conhecimento. Ele o dissecava vivo. E Nietzsche dizia que todo grande aprendizado exige que você se torne diferente. Não, mais informado, diferente. Que a informação que não te transforma é só peso que você carrega sem usar. A virada está aqui. E ela vai redefinir a palavra aprender para você de uma forma que não tem volta. Aprender de verdade não é receber, é reconstruir. É pegar uma ideia do mundo externo e reescrevê-la no seu próprio sistema interno até que ela se torne indistinguível de quem você é. Isso tem nome. Chame de aprendizado de alta velocidade. Não no sentido de consumir mais rápido, mas de instalar mais fundo em menos tempo. É uma engenharia reversa da forma como o cérebro realmente aprende, não da forma como as instituições fingem que ele aprende. O primeiro princípio é o mais subversivo. Pare de consumir mais e comece a recuperar mais. A ciência cognitiva chama isso de prática de recuperação. Retrieval practice. Em vez de reler, relembrar. Em vez de rever o conteúdo, fechar o livro e escrever tudo que você se lembra.
em vez de assistir de novo, tentar explicar com suas próprias palavras, sem consultar nada. Esse processo parece mais difícil, e é exatamente por isso que funciona. Porque o esforço de recuperar uma informação é o que a consolida na memória de longo prazo. Cada vez que você luta para lembrar algo, você está reconstruindo o caminho neural que leva até ele e tornando esse caminho mais largo, mais rápido, mais permanente. A facilidade é o inimigo do aprendizado real. Se está fácil, você está provavelmente só se familiarizando de novo com algo que já sabe, superficialmente. O desconforto cognitivo não é sinal de que você é lento. É sinal de que você está instalando algo que vai durar. O segundo princípio vai parecer contraprodutivo até você entender por que é genial. Aprenda de trás para frente. A maioria das pessoas começa do princípio. Capítulo 1, módulo 1, aula 1. Constrói do fundamento para o avançado. Isso parece lógico, mas o cérebro não aprende bem no vácuo. Ele aprende por contraste, por contexto, por necessidade. Quando você começa pelo final, pelo problema que quer resolver, pela habilidade que quer usar, pelo resultado que precisa produzir, e depois volta para entender os fundamentos, tudo muda. Os fundamentos agora têm um destino. Cada conceito básico está conectado a algo que você já sabe que importa para você. O aprendizado deixa de ser abstrato e passa a ser instrumentalizado. Isso é o que Feynman fazia. O físico Richard Feynman, um dos maiores intelectos do século XX, tinha uma regra simples. Ele nunca estudava algo sem antes se perguntar como ele usaria isso para explicar um problema real para uma criança de 10 anos. Não metaforicamente, literalmente. Se você não consegue explicar simples, você não entendeu, você decorou. E decorar não é aprender. É ocupar espaço temporário na sua mente com informação que vai evaporar na próxima semana. O terceiro princípio é onde a velocidade real começa. Intercale, não bloqueie. O estudo em blocos, estudar um tema por horas seguidas antes de passar para o próximo, é confortável e ineficiente. O cérebro humano aprende melhor quando alterna entre temas relacionados, mas distintos. Isso é chamado de aprendizado intercalado. E os estudos são claros. Quem alterna entre assuntos durante o aprendizado performa pior nos testes imediatos, mas dramaticamente melhor nas semanas e meses seguintes. Por quê? Porque alternar força o cérebro a continuamente reidentificar qual ferramenta usar para qual problema. Você não está só memorizando respostas. Você está desenvolvendo julgamento, a capacidade de reconhecer padrões e aplicar o conhecimento certo no momento certo. A natureza entende isso. Um atleta não treina apenas um movimento por semanas seguidas antes de ir para o próximo. Ele pratica em condições variáveis, com oponentes diferentes, em situações imprevisíveis, porque o jogo real não avisa qual habilidade você vai precisar. E o aprendizado, que só funciona em condições controladas, é um conhecimento que existe apenas no laboratório, não na vida. O quarto princípio é o que separa quem aprende rápido de quem aprende para sempre. Ensine antes de estar pronto. Isso é assustador e é exatamente por isso que funciona. Quando você se compromete a ensinar algo, explicar para alguém, escrever sobre o tema, gravar um vídeo, fazer uma apresentação, seu cérebro muda de modo. Ele para de arquivar passivamente e começa a organizar ativamente. Você começa a notar o que não sabe. As lacunas se tornam visíveis. E as lacunas visíveis são as que você vai preencher com urgência, porque agora tem consequências reais se você não o fizer. A curva de Ebbinghaus tem um antídoto, e ele chama-se o efeito protetor do ensino. Quando você ensina, você aprende duas vezes. Primeiro, quando estuda.
Segundo, quando transforma em linguagem que outro ser humano pode entender. E essa segunda vez é onde o conhecimento deixa de ser seu e passa a ser você. O quinto princípio é o mais raro e o mais poderoso. Conecte tudo a uma emoção real. O cérebro humano não armazena fatos de forma neutra. Ele armazena experiências. E experiências têm componentes emocionais. Pesquisas em neurociência mostram consistentemente que informação conectada à emoção, curiosidade intensa, surpresa, até leve ansiedade, é retida com muito mais eficiência do que informação neutra. É por isso que você se lembra exatamente onde estava quando recebeu uma notícia importante, mas não se lembra do que estudou na semana passada. O contexto emocional é o âncora da memória de longo prazo. Isso significa que aprender de forma emocionalmente plana, lendo sem curiosidade, assistindo sem envolvimento, estudando por obrigação, é fundamentalmente ineficiente. A questão não é quanto tempo você passa com o material, é quão presente, quão curioso, quão vivo você está enquanto aprende. Uma hora de estudo com genuína curiosidade instala mais do que 5 horas de leitura automática no piloto. Mas aqui eu preciso confrontar você com algo que vai custar. Tudo o que eu descrevi até agora exige que você abandone a identidade de consumidor de conteúdo e assuma a identidade de construtor de conhecimento. E essa transição é mais difícil do que parece, porque consumir é passivo, confortável, validante. Você termina um livro e sente que fez algo. Você completa um curso e ganha um certificado. Há um ritual de fechamento, uma sensação de conclusão. Construir conhecimento de verdade não tem esse conforto. Tem o desconforto de não saber, de tentar recuperar e falhar, de ensinar e tropeçar nas próprias palavras, de perceber que o que você achava que sabia era só a sombra do conhecimento real. É uma prática de humildade constante, e o ego moderno, treinado para acumular credenciais e exibir expertise, resiste a isso com toda a sua força. Sócrates sabia disso quando disse que a única coisa que sabia era que nada sabia. Não era modéstia performática, era o reconhecimento de que o conhecimento real começa onde a familiaridade confortável termina. Que toda vez que você chega no limite do que sabe e permanece lá em vez de fugir para o que já domina, é quando o aprendizado genuíno acontece. Lucas chegou num ponto de ruptura. Ele parou de adicionar livros à lista e pegou o último que havia lido. Fechou, abriu um caderno em branco e tentou reescrever tudo o que lembrava. Foram 2 páginas cheias de buracos, conexões erradas, e a sensação humilhante de perceber o quanto havia escapado. Mas depois preencheu os buracos. Depois ensinou o conceito para um amigo. Depois aplicou uma ideia por semana em decisões reais da sua vida. Em 2 meses, ele sabia menos livros e sabia infinitamente mais sobre os que havia realmente aprendido. Não era sobre velocidade de consumo. Era sobre profundidade de instalação. Você não precisa de mais informação. O mundo está se afogando em informação. O que é raro, o que tem valor real hoje, é a capacidade de transformar informação em sabedoria aplicada. De aprender não para saber, mas para se tornar. Toda vez que você aprende de verdade, você morre um pouco. A versão de você que não sabia aquilo deixa de existir. Uma nova versão emerge, ligeiramente diferente, ligeiramente mais capaz, ligeiramente mais livre. E essa é a única forma de crescimento que não pode ser tirado de você. Você pode perder dinheiro, status, posição. Não pode perder o que foi genuinamente instalado em quem você é. Se esse vídeo te deu algo que você quer carregar, e eu espero que tenha, quero que você faça uma coisa agora. Fecha esse vídeo e escreve em 3 frases o que você aprendeu aqui. Não o que eu disse,
o que você aprendeu, com suas palavras. Esse é o primeiro ato de aprendizado real. E depois, volta nos comentários e escreve a palavra instalado. Não pelo algoritmo, mas porque nomear o comprometimento é o primeiro passo para honrá-lo. Se você quer continuar nessa jornada, onde cada vídeo é projetado para instalar algo que muda como você pensa, age e se torna, inscreve-se nesse canal. Aqui a meta nunca foi te informar, foi te transformar. Aprender rápido não é consumir muito, é instalar fundo. E agora você sabe a diferença. A pergunta é, o que você vai fazer com isso?